Você atuou quantos Tá anos? gravando. Pode começar. Eu atuei na... Vamos lá. Pode começar. Brasília, 30 de maio de 2025. Realizamos hoje uma entrevista com Márcia Souza Mendes Vasconcelos, pedagoga, especialista em psicopedagogia, que atuou por vários anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Essa entrevista está sendo realizada na sede temporária do Museu da Educação do Distrito Federal, localizada no segundo subsolo do Shopping ID. Participam dessa gravação Carmen Silvia Batista, Martita Gomes de Almeida Icó, conhecida como Martita Icó, e a gravação é realizada pelo formador de audiovisual Luiz Eduardo Siqueira de Almeida, conhecido como Luizão. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Obrigada. Nos conte um pouco da sua história, quando você chegou a Brasília, como é que foi seu percurso inicial de vida na cidade, como é que foi a sua formação? Então, eu vim... meu nome é Márcia, eu nasci em Recife, vim para Brasília com 2 anos. Meu pai veio transferido pelo IAPI, né? Éramos eu, minha mãe e ele, e ficamos aqui desde o início da cidade. Estamos aqui desde o início da cidade. Por volta do ano de 1974, a minha mãe estudou na Escola Normal de Brasília e fez parte da 2ª turma. Eu fiquei interessada no trabalho que ela fazia com as colegas, né, na dinâmica que era o estudo para ser professora, né? E nesse tempo eu já comecei a me apaixonar pelo ensino. Quando eu quando eu fui para o ensino médio, eu fiz a escola normal, né? E assim fui me decidindo a ingressar nessa área. A pedagogia entrou na minha vida através desse contato que eu tinha já, né, anterior, e me fez colocar todos esses, o que eu chamo de dom, a serviço das pessoas. Pode parar. Sim. Vai, depois eu corto. Corta. Uhum. Sim, acho que é melhor eu inserir algumas perguntas de vez em Sim, quando para você não ir se sim, perdendo. porque né? Porque é muita informação. Eu fiquei assim meio perdida aqui agora. Era você falar assim sobre as suas primeiras experiências com a escola, onde você estudou, a escola, onde você iniciou seu estudo. Só que não foi nada de escola pública, né? Então não foi escola pública. Não, mas não tem problema. E você formou só depois que você foi trabalhar na escola pública? Sim. Tá. Eu estudei no Pio 12, que era um colégio lá perto, né? Que era perto da minha casa. Eu estudei no Pio 12, fiz até o ensino médio lá. E depois, quando eu fui estudar fui fazer o 2º grau, né? Que era o segundo grau na época, eu comecei a fazer ai meu Deus, como é que é o nome daquela escola? Que era pré-universitário. Era o pré-universitário. Só que lá as disciplinas que tinham não tinham muito a ver comigo. Biologia, administração. Então eu resolvi fazer na escola normal La Salle, né, que foi onde eu fiz, para ter mais conhecimento da parte pedagógica, das didáticas. E foi aí que foi o meu começo. Depois disso eu fiz vestibular, passei para pedagogia
e depois da pedagogia ainda fiz administração escolar, porque eu queria entender mais da dinâmica da escola, né? E onde você estudou pedagogia? Eu estudei na Associação de Ensino Unificado da UDF, né? E logo em seguida eu passei na Secretaria de Educação, né? Eu passei no ano de 1986 e fui lotada na Escola 5 de Ceilândia. Na época eu já estava amamentando, aí eu vim como licença nutriz para o Paranoá, né? O Paranoá, na verdade, ele tinha uma escola parceira na QI-19, que na época era chamada de escola Medalha Milagrosa. Então a escola do Paranoá tinha uma parceria com essa escola de alunos do Paranoá que vinham para ter atendimento ali na QI-19. E eu fui trabalhar ali durante alguns anos e em seguida fui para o Paranoá, na época era a escola de Lata, né? Que eu fui trabalhar lá. Como era essa escola de Lata? A escola de Lata era quente, muito quente. Mas assim, era uma escola dinâmica, tinham 3 turnos lá, né? Tinham 3 turnos porque a demanda era muito grande, a escola não tinha os horários que a comunidade precisava, então tinha o horário intermediário. Professor, era chamado turno da fome, foi essa escola que lidaram de um turno da fome em face desses 3 turnos, Sim. o intermediário? Sim, era o turno da fome, né? Porque acho que começava às 11, de 11 da manhã às 2, né? Às 14, isso. O Paranoá nessa época era muito aberto, não tinha quase nada lá, não tinha comércio, né? Então a escola ela era um agregador para a comunidade, né? Era um agregador para a comunidade. Qual foi a primeira escola que você trabalhou? Eu trabalhei na escola 5 de Ceilândia, era uma escola de séries iniciais também. Eu fui para séries iniciais. Como foi esse trabalho lá? Era um trabalho assim novo para mim, né? Porque trabalhar com criança de 1ª a 4ª era uma novidade, né? Mas caminhou muito bem, a escola era muito ativa, a direção era bem participativa, né? E eu tive uma coisa que foi a meu favor. A minha mãe trabalhava comigo, né? Eu e minha mãe trabalhávamos na mesma escola. Como foi essa experiência? Eu gostei demais, porque a minha mãe já tinha uma experiência, né, como professora, e nós íamos juntas, conversando. Foi um tempo muito bom, né, assim, até os irmãos achavam que ela tinha mais preferência por mim, né. E eu falava que não, era porque a gente tinha mais afinidade por causa do ensino, né, do trabalho. O que ficou marcado para você dessa experiência vivida na parte pedagógica com essa escola? Vocês criaram algum projeto? Nessa época eu fiquei muito pouco tempo lá, sabe? O tempo que eu fiquei lá foi por volta de 6 meses. Então eu não tenho nenhuma lembrança de nada, assim, de projetos que foram desenvolvidos lá. É verdade, Carmen. E depois, para qual escola você foi direcionada? Então, depois dessa época, a gente foi para a Medalha Milagrosa, né? A Medalha Milagrosa era uma escola que era atendida por freiras e trazia crianças do Paranoá. Essa escola era uma escola muito disciplinada. Elas serviam café da manhã para as crianças, almoço e o lanche da tarde. Elas passavam o dia lá. Então as professoras que estavam lá, que não eram muitas, acho que umas 10 professoras, elas todas se voltavam para esse atendimento especializado, que não era só o ensino, mas ensinavam a criança
a se alimentar melhor, como tratar os colegas, né? Então era uma coisa assim mais globalizada que eles faziam, que nós fazíamos, porque as crianças passavam o dia lá, né? Era uma formação. Era como se fosse o ensino integral, né? Você desenvolveu algum projeto nessa época, criando algum material diferenciado? Essa pergunta não é fácil. Eu estou meio esquecida, Carmen, mas eu queria pular essa. Os trabalhos que ficaram mais evidentes para mim foram realmente os trabalhos que a gente fez na escola, na 410, né? Depois dessa escola, você foi para qual? Então, depois dessa escola, eu fui para o EJA. Tenta não ficar balançando muito, porque eu estou preocupada com isso. Tá bom, tá certo. Depois desse período, eu fui trabalhar com EJA, né? A escola no noturno também, que trabalhava com adultos. Esse momento foi um momento também muito importante, porque os adultos vinham de um dia cansativo, de trabalho. Então, o professor ali, ele também fazia um papel de psicólogo, sabe? Ele ouvia, ele dava conselho, ele orientava. Então, essa clientela via o professor como amigo, né? Não só como professor. Então, nessa época, a gente fez muita amizade com os alunos. A gente levava os alunos para cinema, né? Eram, assim, atividades também fora da escola, para eles entenderem. Vai, pode continuar. Depois, nesse período, eu estava na escola 405 Norte e também fiquei na 204 Norte. E fui transferida para a Escola Normal de Brasília para trabalhar também com EJA, né? Num momento que a escola estava fazendo um trabalho intermediário com alunos que não estavam, como se fosse uma quinta série, né? Eles chamavam de nivelamento. Então, os alunos não tinham condição de ir para a quinta série e já tinham vencido a quarta. Então, eles ficavam fazendo esse período comigo, né? Esse período de 6 meses para depois avançarem para a série seguinte. Era como se fosse um reforço escolar. Era como se fosse um reforço escolar. E eu atendia esse grupo. Depois desse período, eu saí do noturno e fui para o CEDV, que é o Centro de Ensino de Deficientes Visuais. Mas antes eu queria falar, eu trabalhei no ensino religioso na 408 Sul. E um dia eu tinha 3 alunos cegos na minha sala e eu não tinha experiência e tinha dificuldade. Na verdade, todos os professores tinham dificuldade em lidar com esses alunos, né? Porque era uma linguagem nova. E eu falei um dia com uma das alunas: Neuza, eu não tenho condição de trabalhar com você. E ela falou assim: não, professora, se você estiver disposta, eu vou te ensinar. E eu assumi essa condição de aluna, né? E ela começou a me ensinar o braille e eu me interessei. E no ano seguinte eu fui fazer um curso promovido pela própria EAP para aprender o braille. E fiquei 6 meses aprendendo braille. Na época a gente fez, era uma turma de mais ou menos uns 30 professores, né? E no final desse tempo eu entendi racionalmente que era o que eu queria, sabe? E foi aí que eu comecei a trabalhar no ensino especial. Fui trabalhar como professor itinerante
né? Trabalhei como professora itinerante. A professora itinerante, ela pegava o material pronto no CEDV e levava nas escolas. Pegava o material que as escolas estavam precisando e ia para uma sala de recursos preparar esse material. Então eu tinha contato com alunos de várias escolas diferentes, né? Depois desse período eu fui lotada na 410. Mas antes desse trabalho da escola itinerante, além da montagem do material, você trabalhava esse material com os alunos? Como era isso? Não, esse material, como professor itinerante, não. Eu só pegava o material e produzia. Eu não tinha esse contato com o aluno para explicar, sabe? Porque essa coisa da sala de recursos é que era responsável por isso. O professor itinerante, ele só ia nas escolas para ver o que ele precisava, ou para passar para o Braille, ou para fazer ampliação, né, para os que tinham baixa visão. A professora itinerante, ela não ensina nada, sabe? Pelo menos na época, né? Professora, você lembra o ano que você começou com o ensino especial? Sim, eu fiz o curso de Braille em 1996, né? E a minha professora foi Maria Cristina Feitosa, que depois de um tempo veio a ser minha colega de trabalho, né? Então, foi em 1996 e no ano seguinte eu já comecei a trabalhar no ensino especial, porque o Braille, ele é encantador, né? Você começa a entender a linguagem do Braille e você se encanta, né? Todo mundo fala assim, ah, é difícil? Não, não é difícil. É tranquilo, é fácil. Né? Como é feito? O Braille são 6 pontos, né, que se combinam entre si, formando combinações para todas as disciplinas. Então, você pega a cédula Braille e faz combinações para todo o alfabeto. E assim, é uma coisa assim, surpreendente, né? Porque quando você vê que o Luiz Braille perdeu a visão bem pequeno, né? E teve essa ideia de fazer uma linguagem que pudesse ser reconhecida em qualquer lugar. É muito interessante, né? Porque ele ficou cego, o pai dele trabalhava com couro, o pai dele trabalhava com couro, e um pedacinho do couro veio no olho dele e cegou. E pouco tempo depois cegou o outro olho, né? Ele teve essa experiência, né? Ainda pequeno. Aí ele foi para Paris estudar, né? Porque ele morava no interior da França. Ele foi para Paris estudar e ele via como é que os cegos ficavam lá com aquelas letras enormes, fazendo como se fosse o A bem grande. E ele via que não era funcional isso, né? E quando ele criou esse método, foi uma inovação, e é até hoje, né? Porque facilita a vida de muita gente, né? Alguns deficientes visuais já não trabalham mais com Braille, porque tem alguns DOS-Vox, outros tipos de trabalho que são por voz, né? E eles não usam o Braille, mas o Braille ainda é o principal para o deficiente visual. Né? A gente usa a máquina Braille, o professor usa a máquina Braille para fazer o material, que é uma máquina que tem esses 6 pontos, teclas, né? E perfura o papel e... Sim, é um papel diferente, né? Com a gramatura diferente. O professor bate ali. Se precisar fazer como se fosse uma cópia, ele coloca
uma folha por cima, que é uma folha de plástico, né? Que fica como se fosse a xerox, e o professor também faz material de alto relevo para o aluno poder tocar, né? A gente recebe ajuda também do Instituto Benjamin Constant, né? Que eles doam material, por exemplo, mapas, árvores, os planetas, várias coisas assim gerais, o Benjamin Constant doa para a secretaria, né? Para quem pedir. Há muita publicação de livros em braille. Como que é feito isso? Tem um instituto, além do... Além do Benjamin Constant, tem o Instituto Dorina no Rio, em São Paulo, né? Agora eles trabalham muito também com áudio, porque facilita muito para o deficiente, né? Porque o livro em si é muito caro. O livro em si é muito caro, né? Quando você digita um livro, vamos dizer que seja 4 vezes mais o preço do livro em tinta, né? A Sociedade Bíblica Brasileira também imprimiu a Bíblia toda em braille, né? E ela também doa para as escolas. E assim, sempre a gente sempre tem alguém que queira fazer um trabalho assim em benefício do outro. Eu pego um livro, eu pego um cardápio, passo para braille, mas é um trabalho mais caro, né? E na Secretaria de Educação, tinha alguma escola especialista só nesse tipo de trabalho com deficientes visuais? Sim, o CEDV, que funciona na 612, ele toma conta dessa área, né, de ensino especial com deficiência visual. Desde pequenininho, o aluno pode ir para lá, né, que ele vai ter orientação em mobilidade, porque ele vai aprender a andar sozinho, né? Ele tem atividades da vida diária para ele saber como beber uma água, como comer, né, sozinho, porque o objetivo da escola é que ele tenha independência, tenha autonomia. Em Taguatinga não tinha uma biblioteca dos deficientes? Sim. Que ela teve um trabalho bem reconhecido na cidade, né? Sim, tem. Eu não sei dizer muita coisa sobre isso, Carmen, mas a biblioteca ela era muito procurada pelos deficientes. Tinha uma biblioteca assim, lá em Taguatinga. É porque quando você está numa área, é muito difícil você também se inteirar de outras coisas, né? Então, nessa biblioteca, eu nunca fui. Eu recebi os alunos de lá, mas assim, era um trabalho paralelo ao nosso, sabe? O trabalho que você realizava na Secretaria de Educação, ele atendia a toda a rede? Como que era realizado esse trabalho? No CEDV, ele atende alunos de toda a rede, sabe? Você pode... Tem aluno do Gama, de Ceilândia, Brasilândia, de qualquer satélite, pode estar tendo atendimento. Também tinham alunos de outras regiões administrativas. Então porque tem escolas polo, tinham escolas polo, né? Então, nessas escolas polo, era onde tinha sala de recurso, onde tinha estrutura para receber o aluno. Então, o aluno se deslocava, independente do lugar que ele morasse, né? Ele se deslocava para ter esse atendimento. Ele ficava na sala de aula, de manhã, por exemplo, e à tarde ele ficava na sala de recursos. Aí a gente ia produzir o material que ele precisava e dava aula do que era necessário, né? Como se fosse aula de reforço. Ensinava soroban, que é aquele
que é como um ábaco, né? Onde o aluno aprende matemática. Então tinham esses outros atendimentos no horário contrário. Como era feito o trabalho de disciplinarização desses alunos? Eles tinham algumas questões emocionais que precisavam ser trabalhadas? Olha, Era um trabalho diferenciado da escola? sim, todos os anos, quando tinha aquela semana pedagógica, eu e a minha amiga que estávamos na sala de recurso, a gente fazia 2 dias com os professores na semana pedagógica, fazendo o que a gente chamava de sensibilização. Aí nós mostrávamos o material que a gente utilizava para produzir o material para o aluno e colocávamos vendas nos professores, nos servidores, para que eles tivessem condição de receber o aluno já com alguma Experiência. com alguma experiência, né? Porque, por exemplo, os servidores deixavam vassoura espalhada na escola, né? E tudo isso foi sendo trabalhado. Na época da semana pedagógica, nós fazíamos isso, explicávamos como é que o coleguinha ia conduzir o aluno deficiente, detalhes, o que você pensar, como ele ia ajudar na água, como é que ele ia se referir a ele, não era chamando ele de ceguinho, porque ele tinha um nome, não precisava gritar porque ele não era surdo. Então, detalhes assim que as crianças foram introduzindo no dia a dia delas e a escola era muito boa. E como era o relacionamento entre eles? Havia bullying? Olha, nessa escola que a gente chamou de escola Polo, era muito tranquilo. Porque tinha essa sensibilização antes, então a gente estava sempre muito atenta a esse tipo de conduta, né? Porque a criança, ela faz mesmo, né? Chama, bota apelido, né? Mas a gente entendeu que eles estavam conseguindo perceber a deficiência do colega e que ele estava ali para ajudar, sabe, para fazer um diferencial. Então eles brincavam na hora do recreio com os outros. Não lembro de ter tido nenhum tipo de bullying. E os outros professores, eles interagiam com a equipe que estava dedicada a esse trabalho com os deficientes visuais? Essa escola, como era uma escola pequena, a gente não teve tanto problema, né? Apesar de que os professores reclamavam, porque eles queriam ter experiência pedagógica, acadêmica, sabe? Eles queriam ter curso para poder lidar com o aluno, porque eram muito crus, né? Não sabiam como trabalhar com o aluno. Mas eles viam na sala de recurso o suporte que eles precisavam, né? Mas com certeza tinham muita reclamação, porque você ter, sei lá, 35 alunos e ter um aluno especial ou 2, altera completamente o ritmo da sala, né? Então, o planejamento já não é mais o mesmo. Ela teria que passar uma semana antes o material para a sala de recursos preparar. Então, requer muita organização, né? Então, elas reclamavam sim, mas nessa escola caminhou bem. Agora, quando a escola é maior, que foi o caso da minha outra escola, aí sim a gente teve muito problema, porque o professor achava que o aluno não era dele, era nosso. E isso foi uma coisa assim muito triste da gente ver, sabe? Porque ninguém escolhe ser deficiente, né? A pessoa está precisando de um apoio, de
De um suporte. De um suporte, de uma ajuda, e ver no professor esse suporte, né? O líder da sala. E muitas vezes chegava na sala de recurso o professor reclamando, falando que não tinha condição de assumir aquele aluno, justamente por causa das limitações. Aí nós continuamos a fazer esse trabalho nessa escola, que tinha mais ou menos 200 professores, era uma escola grande, né? E essa sensibilização foi uma coisa muito tocante, porque nós não fazemos só com os alunos, mas com os professores também. E os professores que tiveram esse, vamos dizer, essa compaixão, essa parte sensibilizada, eles conseguiram interagir e o trabalho deslanchou. E a participação dos pais desses alunos na escola? Bom, quando eles são pequenos, né, até a 4ª série, tem a participação dos pais mais ativa. Só que assim, algumas famílias disfuncionais, família que o pai matou a mãe e o pai está preso, os filhos estão sozinhos, família que tem esses problemas de conduta, né? Então, os pais participam mais. Na escola de adultos mesmo, a gente não conhece os pais. É raro conhecer os pais, com a escola de jovens e adultos, né? Mas o que a gente percebe é que a maioria dos pais é interessado, é cuidadoso, busca alternativa para o filho, né? E os pais dos outros alunos? Havia alguma resistência dentro do espaço da escola com relação às mudanças nas práticas pedagógicas? Ah, com certeza. Os outros pais se sentem prejudicados quando tem um aluno especial, né? Acham que o ensino não vai ser feito da forma correta, ou vai demorar, ou vai ser mais lento, né? E como a Secretaria de Educação atuava nesses casos? Tem uma profissional especializada na escola, né? Orientadora educacional, e normalmente a gente encaminhava para ela, né? Para ela poder explicar como é que aquela escola funcionava, que era uma escola inclusiva. Esse era o diferencial da escola, né? E quando a mãe ou o pai entendiam que isso era favorável para o filho dele, para ele ser uma pessoa mais humanizada, para a pessoa ser mais solidária, né? Menos egoísta, eles achavam que realmente era o lugar para o filho estar, né? Era uma questão assim de conversa, mas alguns mais rápido, outros mais devagar, mas ninguém nunca tirou o filho da escola por causa disso, sabe? No começo eles tiveram resistência, eles tinham muita resistência, né? Porque a dinâmica da sala muda, né? A dinâmica da sala muda. Por exemplo, se tem uma máquina braille, está todo mundo fazendo um ditado, tem o barulho da máquina. Isso faz diferença. Mas quando eles notavam que o filho estava sendo favorecido de conviver com a diferença, né? De ter uma visão do mundo diferente da que ele normalmente tinha, eles deixavam o filho na escola, né? Professora, e a escola hoje ela é mais inclusiva, né? Ela é mais acessível, mais inclusiva. Como você vê essa diferença da escola que você foi professora para essa escola de hoje? Houve alguma mudança em termos práticos, pedagógicos, nesse atendimento à pessoa com deficiência? Eu entendo que está tendo um avanço. Eu entendo que está tendo um avanço. Já tem 11 anos que 13 anos que eu me aposentei, né? Então muita coisa mudou. Eu vejo pelas minhas colegas que ainda estão na ativa
elas comentam, né, todo o trabalho que elas têm feito, como eles têm se movido para incluir de verdade, né, o aluno. E eu percebo que com certeza tem avanço, né? É uma questão mesmo da sociedade aceitar o diferente. A sociedade precisa aceitar o diferente, né? Porque todos têm que ter oportunidade, né? Oportunidade de estudar, de trabalhar. E a vida da gente é muito vulnerável, né? A gente está aqui agora, não sabe como é que vai estar em outro momento. Então é importante que a gente também se envolva, né, com essas questões, porque às vezes o problema, você acha que o problema está no outro, mas pode estar com você daqui a uns dias, né? E como surgiu essa ideia do A ação era baixa, né? Nós tínhamos muitos alunos deficientes visuais, a sala de recurso tinha 6 professores, né? Então tinha muita coisa a se fazer. E aí eu comecei a fazer a sensibilização nas salas, a mesma coisa que eu fazia lá na escola de 1ª a 4ª. E eu comecei a fazer a sensibilização nas salas, né? Bom, eu já até me esqueci. Então, repete lá o que ela perguntou. Aí. Qual é o nome dessa escola grande que você trabalhou, né? E as mudanças da época que você foi professora, o avanço com pessoas com deficiência para os dias de hoje? Eu ingressei no CESAS em 2005, né? E fui direto para a sala de recursos também. O CESAS é uma escola de jovens e adultos e trabalha em 3 turnos. Nessa escola eu fiz a sensibilização também com os professores e alunos, né? Porque a maioria deles trabalha durante o dia ou trabalha no contraturno, e a gente sentiu a necessidade de explicar como o deficiente visual funciona. Essa escola, ela deu total apoio para a gente. Na época que eu estava lá, era Maria Aparecida Curti, a diretora, que a gente chamava de Cidinha, né? E ela sempre estava muito pronta a acolher as nossas demandas. Foi uma experiência muito boa que a gente teve com a direção na época. O grupo também da sala de recursos era bem integrado. A gente separava as disciplinas e cada um ia preparando material, dividia os alunos e ia preparando material. A sensibilização, ela ajuda porque às vezes você não sabe que deixar uma mochila no corredor da sala atrapalha o cego ou atrapalha quem tem baixa visão. Então, às vezes, o que é um detalhe para a gente, para ele é um obstáculo, né? Então é importante, eu achava importante esse trabalho. Como a gente tinha alguns professores que tinham dificuldade em lidar com o deficiente visual, a sala de recursos pensou num jeito de acolher esses professores, né? Eu tomei a frente desse trabalho e o que representava melhor o aluno era o olho, né? Mas eu queria ir além, não só do olho, mas do olhar que o professor deveria ter com relação ao seu aluno, né? Que ele pudesse ver o aluno de uma forma integral, né? Que ele pudesse respeitar esse aluno, cuidar, amar. E o quadro de olhos foi uma sensação, né? No começo, alguns não queriam nem participar, né? Mas eu tive a ajuda dos meus colegas, teve um colega que me ajudou bastante, né? O professor Diogo me ajudou bastante, também tirando as fotos. O fotógrafo da Delci, que foi o fotógrafo da JK, né? Uma foto que tem na 113, ele foi montando o painel. E esse painel
deu esse resultado de 200 olhos, não, de 160 olhos. 40 professores não participaram, 35 professores não participaram, porque depois a gente ainda fez um quadrinho assim do lado. Esse quadro de olhos está até hoje no César. E quando nós inauguramos o quadro, a festa foi muito grande, porque o professor se identificou com o quadro, vendo o seu olho ali. E eu não sei se é muita impressão minha, mas houve um envolvimento maior dos professores com a sala de recursos. Nesse momento houve um envolvimento muito maior, que o professor começou a dar mais valor ao que estava sendo feito, ao trabalho realizado. Ocorreu uma itinerância desse painel em outras escolas, em outros espaços públicos? Não, esse painel, ele está fixado lá na escola. Foi uma homenagem aos professores do ano de 2008, do César, né? É engraçado porque ele tem 160 olhos. Só que no finalzinho, 5 professores queriam participar, mas pela diagramação não dava mais para encaixar eles. E nós fizemos um quadro separado, até as pessoas pensam que é o quadro da direção, mas não é. É de professores também do noturno que quiseram participar, né? Esse quadro, um colega lá que a gente pedia para os professores escreverem qual a percepção deles daquele trabalho, né? Aí um deles falou que achava que devia estar na Bienal, porque foi uma coisa assim que mostrou a cara do César, sabe? O conjunto, os professores juntos, buscando uma alternativa diferente de entrosamento, né? De inclusão. E esse quadro serviu para novas interações dentro da escola, com os familiares dos alunos? É porque esse quadro ficou na sala dos professores, então eu entendo que ele foi sensibilizando os próprios professores, né? Depois desse quadro, nós fizemos outro quadro, um quadro de máscaras, né? Esse quadro de máscaras, a adesão foi menor, mas também era com o mesmo objetivo: acolher os professores, mostrar que a sala de recursos estava pronta para trabalhar junto, para dividir a tarefa, o peso, né? E nós fizemos esse quadro de máscaras, esse painel de máscaras, nós fizemos em gesso as máscaras, né? Eu tive a ajuda também de outros professores, professora Hélia, professora Sueli Matos, professor Diogo, e tem um professor de arte agora que eu não estou me lembrando o nome dele. Mas nós fizemos em gesso e cada professor depois lixou, pintou e se mostrou como quis também. Esse também foi outro trabalho de acolhimento que a sala de recursos fez. E realmente foi uma inovação, porque nós deixamos na sala de recursos, aí teve a TV do SBT que foi lá fazer uma reportagem, né? E como um deles mesmo disse, um dos entrevistados disse, que nós usamos muitas máscaras, né? Que é desde da época antiga, né? E que na escola a gente tem a oportunidade de ser quem a gente é. Então é isso. É um rico trabalho com persona. E quais são as suas melhores lembranças dessa experiência vivida em relação à prática pedagógica? Nos conte alguma história, algum caso, alguma vivência com o aluno que foi divertida e marcante. Nós temos muitas histórias na memória, né? Os alunos, eles realmente cativavam a gente, né? Davam trabalho, mas cativavam também, né? Tem um aluno nosso que ele enxergava até 28 anos, né? Ele foi meu aluno
e ele um dia ele se envolveu numa briga e sem ele ser o que estava brigando, né? Ele estava à parte, mas foi atingido por um taco de sinuca e ficou cego dos 2 olhos. E esse rapaz, ele teve uma superação incrível, né? Hoje em dia ele é artista plástico. Então, a escola teve um papel importante, né? Mostrando para ele que ele tinha potencial, né? Para usar o talento dele em outra coisa, né? Na época, ele fazia aula de barro lá no CEDV, com a professora Pilu. E essa prática pedagógica foi que impulsionou esse aluno Flávio, né, que hoje continua trabalhando, a superar esse desafio que teve na vida dele, né? Alguns casos muito interessantes da gente estudando embaixo de árvore, indo para campo de futebol, né? Eu levava os meus alunos para assistir jogo do Brasília, Gama, né? Para cinema. E na época que ainda não tinha audiodescrição, né? A audiodescritora era eu mesma ou a outra professora. Então essas coisas todas aí fazem parte da nossa prática pedagógica, sempre querendo inovar, trazer a realidade para eles. A gente ia em zoológico, fazia piquenique no parque. E festas na escola? Eles Festa junina. participam de todas, né? Vão com a roupa típica, participam, tocam. Eles participam bastante, interagem mesmo. Márcia, o que faria diferente se fosse possível voltar no tempo? Olha, eu sempre falava na minha casa que se eu tivesse muita grana, eu continuaria trabalhando de graça. Então, eu nem voltei no tempo. Na realidade, eu continuo esse trabalho, porque eu não me desliguei dos deficientes visuais, sabe? Eu tenho amigos deficientes visuais, eu participo com eles de vários momentos da vida deles, em ajuda, em passeios, em viagens. Então eu nem posso falar de passado, porque eu não me desliguei, sabe? E eu acho que faz parte, é como se, qual é a sua bandeira? Eu tenho essa bandeira, sabe? Com os deficientes visuais, eu me encontrei muito nessa vivência com os deficientes visuais, consegui enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Mais humana, mais compassiva, e isso eu vou levar para a minha vida toda, porque eu levo essa experiência para dentro da minha família também acolhe, sabe? Essa vontade de ajudar, essa vontade de participar da vida deles. Então, é uma coisa que ficou entrelaçada na minha vida. E para os jovens que estão começando nesse trabalho, o que você diria para esse professor que está ingressando nesse trabalho com pessoas com deficiência? Olha, inclusive eu já dei dicas para as pessoas que estão novas na secretaria, né, que elas aceitem esse desafio, sabe? Porque quando você aceita o desafio, não é necessário, né? Que todos nós precisamos ser reconhecidos, entendidos, aplaudidos, né? E a própria tecnologia hoje é outra, né? Facilita, né? Tudo facilita, né? Hoje você, por exemplo, eu faço parte de uma ONG de deficientes visuais que eu leio para o deficiente visual, eu gravo livro e esses livros vão para o mundo todo, né? Então isso já é um facilitador, é uma inovação, né? Márcia, você sabe nos dizer sobre as políticas públicas direcionadas a esse público? Não sei, nada. Na época eu sabia, agora eu não sei.
Então, deixa uma mensagem que você gostaria de deixar registrado aqui nessa data para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela foi o meu primeiro trabalho oficial, né? Então, eu reconheço nesse trabalho muitas virtudes, muitas qualidades, as pessoas que eu pude conhecer, as pessoas que eu pude me relacionar. Então, o que eu falaria para as pessoas que estão chegando agora é que elas busquem conviver com as outras, busquem sempre o melhor da educação, que elas possam interagir com os diferentes, dando oportunidade, dando condição deles terem chance, né? Essas chances que todos nós queremos na vida, que eles possam ter também, né? Que a gente possa enxergar o outro de uma forma ampla, né? Não só pela aparência, mas que a gente possa ver no outro o que a gente gosta de ver na gente, né? Então é isso que eu queria deixar. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação aqui conosco hoje. Então, hoje, 30 de maio de 2025, realizamos entrevista com Márcia Souza Mendes Vasconcelos. Obrigada, Márcia, pela sua presença aqui. Está inaugurando a primeira pessoa que se dispõe a dar entrevista aqui na sala de História Oral do Museu da Educação do Distrito Federal. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a vocês. Valeu, Márcia! Valeu. Alô!